Hello, amigos, como vocês estão? Meu nome é Stephanie, eu sou estudante de medicina e geralmente eu venho aqui no YouTube para conversar com vocês sobre Enem, sobre SISU, sobre estudo, sobre faculdade. Mas hoje é um dia diferente, porque hoje eu tô começando aqui no canal um novo quadro, um quadro em que eu vou contar relatos de casos médicos. Mas não são quaisquer casos. São relatos de casos médicos bem diferentes, alguns bem estranhos, alguns bem bizarros até, e casos que realmente aconteceram, porque eu sempre vou priorizar para trazer aqui relatos de casos que já foram publicados em revistas científicas. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se eu tiver um bom feedback de vocês, eu quero fazer esse ser um quadro fixo aqui do canal, que eu vou definir daí depois com que frequência eu vou fazer esses vídeos, uma vez por semana, talvez, mas isso depende do quanto vocês gostarem. Então sempre lembrem de dar muito like aqui nos vídeos, de mandar para as pessoas verem, de estarem inscritos no canal. Então se tu ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve agora e bora pro caso de hoje. O caso que eu vou contar hoje foi publicado na Revista de Doenças do Sistema Nervoso Central, que é um periódico científico internacional de acesso aberto e revisado por pares, que cobre todos os tipos de doenças e distúrbios do cérebro humano e do sistema nervoso central. O caso foi publicado no ano de 2019, mas ele começou a acontecer em 2015, quando um adolescente de apenas 14 anos começou a apresentar sinais e sintomas psiquiátricos. Os sintomas psiquiátricos desse garoto começaram de uma hora para outra. Ele começou a apresentar coisas como depressão, agitação, confusão mental, sensação de estar sendo oprimido, inclusive pensamentos suicidas e homicidas. O artigo comenta que o garoto passou a se referir a si mesmo como, abre aspas, mal, maldito e filho do diabo, fecha aspas. E que a vontade que ele tinha de tirar a própria vida era porque ele estava com medo de fazer mal para outras pessoas, às quais ele se importava. Ou seja, ele estava achando que teria capacidade de fazer mal para outras pessoas, por isso ele estava pensando isso sobre a própria vida dele. Mas para a gente entender como começou essa história toda, vamos começar entendendo onde e como ela aconteceu. O garoto morava com a família em um estado da região centro-oeste dos Estados Unidos. Essa região contempla estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul, Illinois, Indiana, dentre outros. E não foi especificado em qual estado da região o garoto morava, só que ele era em algum desses estados da região centro-oeste. A família residia no subúrbio e tinha vários animais de estimação e várias exposições a diferentes animais também. De animais de estimação, eles tinham gatos, um cachorro, uma lagartixa pintada e um milípede africano gigante, que é como um tipo de animal artrópode. 2 dos gatos que eles tinham eram gatos abandonados, que eles tinham adotado, e um deles tinha uma ferida aberta nas costas que precisava de tratamento. E o cachorro que entrou na casa em 2011 também havia chegado infestado de pulgas. Além das pulgas e carrapatos, os pais do garoto relataram que ele também tinha exposição a mosquitos e aranhas. Como atividades ao ar livre, o garoto fazia jardinagem e caminhadas e também tinha feito algumas viagens. Ele já tinha viajado para os estados do Nordeste, Sudeste e Oeste dos Estados Unidos e feito 2 viagens internacionais, ambas para o México. Uma em junho de 2013, que foi uma viagem de férias em família, e outra em julho de 2015, que foi uma viagem missionária a áreas pobres. Antes de tudo isso começar a acontecer, então, como que era a história médica desse garoto? Quando ele estava na 3ª série, tinha 9 anos de idade, ele teve um episódio depressivo que foi associado ao fato dele estar sofrendo bullying na escola, por ele ser um garoto muito inteligente, porém não tão sociável. Os pais dele tinham associado que esse episódio depressivo dele era relacionado a isso, e então ele foi trocado de escola e foi para uma escola de crianças superdotadas e começou também a tomar um medicamento chamado sertralina, que é um medicamento antidepressivo. Com isso, foi conseguido resolver a situação depressiva daquele menino naquele momento. E na avaliação psiquiátrica que foi feita dele naquele momento, também foi cogitada a possibilidade dele ter uma síndrome chamada síndrome de Asperger. Poderia então ser um diagnóstico secundário. E além dessa informação médica sobre ele, também é sabido que em 2014, então quando ele tinha 13 anos de idade, ele fez um tratamento para uma bactéria chamada Mycoplasma pneumoniae, acredito que seja assim que se fale, que é uma bactéria que pode causar pneumonia. E ele também teve um outro episódio médico, que foi uma vez, em 2015, quando ele sofreu várias picadas de insetos durante uma visita que ele tinha feito em uma fazenda no Missouri. Momento, então, que ele foi tratado com medicação tópica e medicação oral.
A história familiar dele também não era das melhores, pois era positiva para depressão e para abuso de bebidas alcoólicas em ambos os lados da família, da mãe e do pai, além de possível transtorno bipolar, vício em jogo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Além de haver pelo lado materno o histórico de colite ulcerativa, fibromialgia em 2 parentes e artrite reumatoide, e pelo lado paterno o histórico de esclerose múltipla e de diabetes mellitus de início na idade adulta. Então esse era o histórico familiar que foi relatado desse garoto. Mas antes dele começar com esses sintomas psiquiátricos que a gente comentou lá no começo do vídeo, ele era um garoto que levava uma vida normal. Era um jovem como qualquer outro, era ativo fisicamente, era ativo na sociedade e na escola. Ele participava de competições nacionais de geografia e de história, atuava como ator principal em peças de teatro escolares, tirava boas notas na escola e já tinha até ganhado um prêmio em um campeonato de esgrima. Foi em outubro de 2015 que ele começou com os sinais psiquiátricos e foi internado pela primeira vez na área psiquiátrica de um hospital local. E aí, nessa internação, ele tomou um medicamento chamado aripiprazol, que é um medicamento antipsicótico, pois foi considerado que ele estava com um transtorno depressivo maior e com características psicóticas. Ele recebeu alta após uma semana, ainda com sinais e sintomas psicóticos, mas não mais com aqueles pensamentos suicidas ou homicidas que tinha tido inicialmente. E semanas depois dessa primeira hospitalização que ele teve em outubro de 2015, ele começou a piorar e os sinais e sintomas dele começaram a ficar mais graves. Ele começou a ficar disfuncional, ele não conseguia mais ir para a escola. Começaram a surgir novos sintomas psiquiátricos que ficaram progressivamente mais graves. Ele tinha pensamentos intrusivos, obsessivos, que são aqueles pensamentos que surgem do nada na mente e ficam ali repetidamente. Ele passou a ter fobia, passou a ter labilidade emocional, que é uma instabilidade de humor. Então ele tinha explosões de raiva imprevisíveis e mudanças de humor muito rápidas. E um outro sintoma que ele passou a ter também foi o aumento dos pensamentos psicóticos. Ele acreditava que tinha poderes especiais e que um gato da família queria matá-lo. Além desses delírios de perseguição relacionados aos seus animais de estimação, ele desenvolveu alucinações auditivas, visuais e táteis. Ou seja, ele começou a ver, ouvir e sentir coisas que não existiam. Nesse período também ele começou a se recusar a sair de casa. Então, em dezembro de 2015, a mãe dele precisou deixar o emprego para poder dar uma supervisão em tempo integral para o garoto, por conta da progressão do aumento da gravidade da doença dele. E também, em dezembro de 2015, foi necessária uma segunda internação psiquiátrica. Em janeiro de 2016, ele teve alta hospitalar, mas ele começou a desenvolver outros sintomas somáticos inespecíficos, como fadiga excessiva, dores de cabeça diariamente, dores no peito, e ao longo desse processo todo, ele foi tratado com diversos medicamentos, como antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos e benzodiazepínicos, e outras combinações medicamentosas sem sucesso. 2 psiquiatras locais diagnosticaram que o garoto tinha esquizofrenia, mas ele continuava sendo uma incógnita para os médicos porque ele não respondia aos tratamentos que eram propostos, ele não conseguia melhorar. Como ainda não se entendia exatamente o que estava acontecendo com ele, no verão do ano de 2016, ele foi internado em outro local, um grande hospital de ensino psiquiátrico que ficava em outro estado. Ele ficou hospitalizado por 11 semanas e foi submetido a vários exames, eletroencefalogramas, que é um exame para detectar alterações cerebrais através do registro da atividade elétrica do cérebro, ressonância magnética e vários outros exames, e todos os exames foram considerados normais. Ou seja, ainda não estava dando para entender qual era o problema dele, e o garoto teve alta com um diagnóstico provisório de esquizofrenia e de transtorno obsessivo compulsivo. Embora depois disso ele tenha continuado bastante doente, os pais dele não quiseram fazer uma reinternação dele e preferiram manter ele em casa fazendo tratamento de casa. Depois de voltar para casa em agosto de 2016, os pais notaram estrias na pele do garoto. Essas estrias ficavam na face medial da coxa, que é a parte interna da coxa, e também nas axilas. E foi então, em 2017, que a solução desse caso começa a se desenrolar. Quando o médico que estava avaliando o caso observou aquelas lesões na pele do menino e achou que aquilo podia ser algo além do que simples estrias. Então esse menino consultou com um dermatologista que confirmou que as lesões cutâneas não estavam orientadas ao longo das linhas de tensão da pele e a localização e a cor não eram consistentes com estrias, ou seja, com aquelas lesões de pele que são causadas por possíveis flutuações do peso corporal.
E diante disso, aquele médico que tinha avaliado as lesões da pele do garoto e desconfiado que aquelas lesões podiam ser algo a mais, ele propôs um novo possível diagnóstico para ele, que era o diagnóstico de neurobartonelose, que de forma bem básica a gente poderia dizer que seria uma infecção causada por uma bactéria chamada Bartonella, por isso bartonelose, e que essa infecção teria conseguido atingir o cérebro do garoto, por isso neurobartonelose. Essa foi a hipótese levantada naquele momento. E para tentar confirmar ou não essa hipótese, foi feita a coleta de sangue do garoto e exames de identificação para ver se seria possível encontrar tal bactéria no sangue dele. E foi então, em março de 2017, que eles conseguiram identificar que havia no sangue do menino DNA compatível com o DNA da bactéria Bartonella, mais especificamente da bactéria Bartonella henselae, que é um tipo específico desse gênero de bactérias. Essa bactéria em questão é conhecida por ser responsável por uma condição de saúde chamada doença da arranhadura do gato. Quando um gato infectado com a bactéria morde ou arranha uma pessoa, ele pode transmitir essa bactéria. Mas geralmente a doença da arranhadura do gato clássica vai ser uma infecção benigna e autolimitada, ou seja, que vai se resolver espontaneamente mesmo sem o uso de nenhum antimicrobiano. Como sintomas, a doença da arranhadura do gato pode causar uma lesão na pele no local da mordida ou do arranhão, aumento de linfonodo local, que é o que a gente conhece por íngua, febre, dor de cabeça e erupções da pele semelhantes a estrias, que foi o sinal observado por aquele médico para ter pensado nessa hipótese. E é importante que se saiba e que foi relatado que o menino ele tinha um amplo contato com gatos e ele tinha sofrido mordidas e arranhaduras de gato antes de ter começado com os sinais e sintomas da doença. O garoto, que já estava sendo tratado com os antibióticos doxiciclina com rifampicina, passou a usar também azitromicina, hidroxicloroquina e nistatina. E finalmente, durante o uso dessa nova terapia antimicrobiana, houve diminuição gradual e progressiva dos sintomas neuropsiquiátricos do garoto, redução e uma possível eliminação daquelas lesões de pele que ele tinha, e também foi possível fazer a retirada gradual de todos os medicamentos antipsicóticos que ele vinha usando sem sucesso para tratar aquele transtorno psiquiátrico que ele apresentava. Meses após o tratamento, foram feitos novos exames e não foi mais encontrada a presença de Bartonella no corpo dele. Então, depois de perder quase 2 anos por consequência dos danos daquela doença, o garoto finalmente conseguiu recuperar a atividade escolar dele, recuperar o desempenho que ele tinha antes daquilo que aconteceu com ele. Ele voltou a tirar nota A em todas as matérias do semestre de outono de 2017 e do semestre de primavera de 2018 na escola. Em setembro de 2018, o menino retomou todas as atividades que fazia antes da doença. Interage frequentemente com os colegas, mantém um emprego de meio período como garçom de restaurante e, de acordo com a avaliação de seus pais, se recuperou totalmente. Embora a causa não possa ser estabelecida por relatos de caso, a documentação microbiológica da infecção da corrente sanguínea por Bartonella henselae, em conjunto com a melhora sintomática durante a terapia antimicrobiana e a falha na identificação de outras causas do problema do menino, apoia que pode ter sido a neurobartonelose a causadora de toda a situação. O menino e a família dele acabaram pagando um alto preço emocional, financeiro e pessoal por conta dessa doença que durou em torno de 2 anos, porque além de todo o estresse diário que acontecia por conta da doença, a mãe dele precisou deixar do emprego, para poder tomar conta dele em tempo integral, e os animais de estimação da casa tiveram que ser retirados da casa, afinal o garoto, ele estava tendo pensamentos psicóticos em relação àqueles animais de que perseguiam ele, que queriam matar ele. E com base nos pedidos de seguro e nas contas médicas pagas por essa família, tem-se a estimativa de que antes mesmo de ter o diagnóstico da infecção pela Bartonella, a família já tinha gastado em torno de $400 mil em saúde, investindo na saúde, tentando descobrir e tratar qual era o problema daquele menino. Por fim, então, é importante dizer que, a princípio, trata-se de um caso raro de um adolescente que teve uma complicação neuropsiquiátrica em consequência de uma infecção pela bactéria Bartonella henselae, cujo provável meio de transmissão tenha sido
a mordida ou a arranhadura de um gato, visto que os gatos eles podem ser reservatórios para esse tipo de bactéria quando não bem cuidados e não bem acompanhados por seus devidos veterinários. Mas isso não quer dizer, gente, que qualquer arranhão ou qualquer mordedura de gato vai causar uma situação complicada como essa. Lembrem-se que aqui a gente está falando de casos raros, de situações diferentes e até estranhas muitas vezes. Aqui nesses casos a gente acaba falando de coisas que são exceções. E é interessante também de pensar que por mais que a gente já saiba de muita coisa na medicina, sempre tem muita coisa ainda para descobrir. A ciência é maravilhosa, né? Pode falar. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Deixem nos comentários também sugestões de outros casos que vocês já ouviram falar e gostariam que eu contasse aqui. Deixem muito like aqui no vídeo pra apoiar. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Beijo e vejo você no próximo vídeo.